Caso um casal resolva ir a um motel com a finalidade de usufruir de momentos de privacidade, corre o risco de sofrer influências de energias de espíritos inferiores? Mas é uma pergunta muito própria. Eu conheço muitos que vão, e alguns espíritas. Eu conheço. É melhor perguntar para saber do que concluir errado. Quando nós descemos a um pântano, por mais cuidado que tenhamos, saímos com os pés sujos. E se nos adentrarmos muito no pântano, podemos afogar-nos com o lamaçal movediço. Se nós precisamos de privacidade, tenhamos-la em nosso lar. Por que em nosso lar nós não temos a privacidade que desejamos? Será que a privacidade é somente para aqueles breves minutos e aqueles rápidos segundos? A privacidade deve ser um estado permanente das almas. Um casal que se ama tem 1000 momentos de privacidade. Então, quando venha comungar, que procure ter muita tranquilidade, que se prepare psicologicamente, que se prepare no ambiente da família, que procure manter reservas e cuidados para não ser perturbado, para evitar o voyeurismo, a curiosidade infantil, a curiosidade dos filhos, e entregue-se em plenitude. Os motéis podem dar conforto promíscuo, roupas contaminadas, lavadas às pressas ou não lavadas, apenas passadas a ferro rapidamente para tirar as dobras do casal anterior. O psiquismo é o mais baixo, porque somente vai ali quem está atormentado. A psicosfera e a população é hedionda, porque é constituída de espíritos enfermos e necessitados. Aqueles que chegam, abrem-se a esse intercâmbio. E como às vezes dizem, os motéis têm muito boa aparência, ilusória de bordel do século XIX, muito agradável que a pessoa não tem em casa, a pessoa passa a ver no motel um fetiche. Como muitos beijam o pé da mulher amada ou da meretriz. Utiliza-se de uma peça íntima ou de um cacho do seu cabelo ou qualquer um artifício desse para poder sentir estímulos. Em breve, a pessoa passará a sentir estímulos somente com o concurso da imaginação num lugar dessa natureza perfeitamente perturbador. Eu gostaria de saber se obsessão é doença contagiosa. Observo que meu marido, quando bebe, e ele bebe bastante, ao voltar à lucidez, esquece tudo quanto fez. Não há muito, ele quebrou um pé enquanto estava embriagado e não se recordou do fato. Há poucos dias, a minha filha quebrou também um pé da mesma forma e nas mesmas circunstâncias do meu marido, no mesmo lugar. Será que a obsessão é contagiosa? É contagiosa. É um bafio pestilencial. Porque cria um clima psíquico pernicioso, profundamente perturbador. O obsidiado elimina vibriões mentais, vírus fabricados pela mente, que o intoxicam e que o envenenam, que afetam o sistema nervoso central, o sistema dos movimentos e os lobos temporais. Logo depois, essa carga é absorvida pelas glândulas endócrinas, que jogam na irrigação sanguínea e afeta o coração, sendo vaso constritor, que vai para a câmara pulmonar e afeta o aparelho respiratório. Logo depois cai na câmara digestiva e vai afetar profundamente o fígado, gerando situações muito perturbadoras. Não direi que a filha esteja contaminada pelo pai, mas vivendo nessa psicosfera terrível, é provável que num momento qualquer de descuido de conduta, ela entrou na faixa. Entrou na faixa
e acidentou-se de maneira equivalente. Mas este é o problema. Que fazer? É a solução. Normalmente, há dois tipos de embriaguez pelo álcool. A alcoolofilia, que é uma doença, necessita de tratamento psiquiátrico especializado, e o alcoolismo, que é um vício, e necessita também de tratamento especializado. Sempre com o apoio de uma organização mundialmente famosa, Alcoólicos Anônimos. O bem que essa organização tem feito ao mundo é considerável. E todo mundo que tem a dependência alcoólica deveria recorrer à sua ajuda, uma experiência de mais de 100 anos, com resultados extraordinários de libertação do doente. O primeiro item da filosofia é o seguinte: o alcoólico, que é o nome moderno de alcoólatra, é um doente em risco. Ele não está curado nunca. Basta o primeiro gole. Então vem a volúpia. E isso serve de mecanismo que impede o indivíduo de derrapar novamente no vício. A proposta dos Alcoólicos Anônimos, que nós podemos colocar para os drogados anônimos, os tabagistas anônimos, é muito bem elaborada psicologicamente. O paciente não diz, nunca mais eu beberei. Porque uma proposta de nunca mais, o inconsciente refuga. O inconsciente sabe que ele não vai aguentar o resto da sua vida sem aquilo. Então ele não acredita. Não acreditando, ele não registra. Daí a proposta é o seguinte: hoje à tarde eu não beberei. Até às 6 da tarde eu não beberei. Olha, é fácil. Porque faltam poucas horas. 2h30 eu aguento. Como não? Eu não beberei agora até às 18 horas. Quando chega às 18 horas, nesta noite eu não beberei. Fica fácil, uma noite a mais, eu não beberei. Amanhã pela manhã, hoje eu não beberei. E diariamente ele afirma o seu valor de naquele período ele respeitar. Se ele cai, ele não lamenta. A partir de agora, no fim da tarde, eu não beberei. Assim, nós poderemos encontrar uma resposta muito boa para essa grande problemática da obsessão. O paciente não vai aceitar a terapia, mas recomende-lhe um psiquiatra, recomende-lhe um centro espírita, porque ele pode estar na alcoolofilia ou no alcoolismo, mas há uma terceira opção: ele pode ser um obsidiado. No livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, há um caso de uma obsessão dolorosa, de um alcoólatra, que ele conheceu, o espírito Miranda, aqui na Terra, e acompanhou no além-túmulo toda a trajetória desse pobre espírito. Vale a pena ler e ver a terapia que os benfeitores direcionaram. Na impossibilidade de ele receber o tratamento, a esposa e a filha cultivem a oração e não o detestem. Não criem uma certa animosidade, porque a lei dos contrários, o ressentimento, a amargura, vincula a pessoa ao outro. O ódio liga-nos ao odiado, que passa a nos manipular através da forma que é, e nós nos tornamos uma marionete nas suas mãos. Mas que a mãe, a filha e os outros orem, façam estudo do Evangelho no lar, essa terapia maravilhosa. Se não é espírita, leia um dos belos livros da Igreja Católica. Há livros excelentes. Você tem uma vinculação com as doutrinas descendentes do protestantismo, leia a Bíblia. Leia uma das suas obras confortadoras, mas traga Jesus para dentro de casa. Traga um psiquismo bom para a família, e então cortará o contágio da obsessão. O que as pessoas procuram na internet com relação ao sexo virtual é uma obsessão ou auto-obsessão? É uma fuga psicológica. São pessoas tímidas, conflitivas, que procuram no escondido
o que não têm coragem de fazer publicamente. A internet tornou-se, porque mal usada, um veículo de vulgaridade, de projeções promíscuas e de desequilíbrios emocionais, porque a pessoa passa para a vida virtual aquilo que a divindade nos pede na existência real. Transforma-se mais tarde numa obsessão pelos vínculos que produz com as entidades que laboram nesse campo. Defina novamente o homossexualismo, pois não entendo a ligação espiritual com esse desvio. Digamos que um homem reencarna esse espírito como homem 2, 5, 10 vezes. E de repente, ele tem necessidade de evoluir nos hormônios femininos. Ele então vem como mulher, mas as suas tendências são masculinas, porque o espírito está acostumado ao comportamento masculino. O espírito vai imprimir no corpo feminino características masculinas. O espírito reencarna como mulher 2, 20, 30 vezes. E tem que se desenvolver como homem. As experiências do homem na vida pública vêm num corpo masculino com algumas marcas femininas, trejeitos, modismos, sinais de feminilidade. Então é uma postura homossexual. Porque este ser vai se afinar com aqueles do seu mesmo sexo. Então é curioso notar que vai procurar pessoas do seu mesmo sexo. Isso não quer dizer que se vá perverter. Poderá escolher somente, se for um homossexual masculino, procurará somente pessoas do sexo masculino, tem mais afinidade com homens. Se for do sexo masculino, preferirá o convívio com mulheres. Se ele, como homem que foi, agiu mal, usou o sexo como meio de promoção, corrompeu muitas jovens, ele reencarna em corpo feminino, com essas inclinações masculinas. E apesar do corpo feminino, ele quererá conquistar mulheres para submetê-las. É o lesbianismo. Outras mulheres irão submeter-se, porque trazem também marcas. Em palavras singelas, se usamos mal o sexo masculino, voltamos num outro corpo feminino com tendências masculinas. Se usamos mal o sexo feminino, voltaremos num corpo masculino com tendências femininas. A opção moral nós é que daremos.